meu tema, que foi uma economia baseada no afeto, ele se deu por causa do meu novo livro. O meu livro se chama Ainda Não Temos Respostas, reflexões sobre uma economia baseada no afeto. E quando eu fiz esse livro, a primeira ideia era escrever um livro sobre um comportamento cooperativo, sobre a necessidade social de um comportamento mais cooperativo. Só que aí a gente entrou na pandemia. No que a gente entrou na pandemia, a gente começou a ver exatamente os dois lados. Por um lado, pessoas querendo sim se comportarem de uma maneira muito cooperativa, e de outro, a gente viu o metrô de São Paulo, onde médicos foram expulsos por passageiros que se sentiam mais limpos do que os profissionais que tentavam entrar no metrô. Então, quando isso aconteceu, isso me deu um estalo e eu falei, nossa, há quanto tempo, né? Bem antes dessa pandemia, socialmente a gente já estava muito doente. A gente já vive a sociedade do individualismo e a sociedade da desigualdade. Só para a gente ter ideia, dos pouco mais de 7 bilhões de habitantes que nós temos no planeta, 700 milhões de pessoas no mundo vivem abaixo da linha da pobreza. Na América Latina, esse número é de 63 milhões, e no Brasil já são quase 14 milhões de pessoas vivendo nessa miséria que o Amartya Sen, que é um autor indiano que eu tanto admiro, ele vai dizer que são as pessoas que vivem sem dignidade. Ele diz, um sujeito que não tem a oportunidade de escolher o que ele veste e o que ele come, ele não tem dignidade. Então eu fui escrevendo o livro e acabei escrevendo primeiro 4 capítulos que já foram lançados como um ensaio para distribuição gratuita. É só entrar aí nas principais plataformas digitais que vocês podem baixar. De novo, o nome é Ainda Não Temos Respostas, reflexões sobre uma economia baseada no afeto. E, de novo, ele é gratuito, né, para que a gente baixe gratuitamente. Então, eu fui avaliar como é que a gente pode viver e pensar em cooperação, se não pensarmos que sem coletividade a gente não vai resolver problema nenhum. Se a gente imaginar hoje, nesse mundo, a única maneira da gente se ver supostamente mais livre nessa pandemia é por meio da vacina. E a vacina maravilhosamente está sendo feita pelo esforço de cientistas do mundo inteiro. Então a gente só vai encontrar a resposta, esse tratamento ou a resposta para esse vírus se trabalharmos juntos. Mas infelizmente, como eu estava dizendo antes, a gente vive nessa sociedade absurdamente individualista. Só para vocês terem ideia, eu sou aqui de Belo Horizonte. Belo Horizonte foi a cidade que sediou o primeiro casamento sologâmico do Brasil. Isso foi capa de um jornal e quando eu vi, eu disse, o que é um casamento sologâmico exatamente? Então vocês imaginem, tinha noiva, tinha convite, tinha buffet, só que a noiva não casou com outra noiva ou com um noivo. Ela casou-se com ela mesma. E isso foi uma das coisas mais assustadoras que eu já vi na minha vida. É o ápice do individualismo, é quando alguém resolve casar-se consigo mesmo porque não dá conta ou não se abre a possibilidade de dividir a sua vida com o outro. Por isso eu até escolhi um texto, um trechinho do último livro escrito por Charles Bukowski, que diz: o que vocês estão fazendo? O que vocês estão pensando? Todos nós vamos morrer. Que circo! Só isso deveria fazer com que amássemos uns aos outros, mas não. Nós somos aterrorizados e esmagados pelas trivialidades. Nós somos devorados por nada. Então, eu vou pegar Charles Bukowski, que era um homem extremamente pessimista. Então, quando ele diz deveríamos amarmos uns aos outros, ele não está propondo uma teoria do abraço, mas ele está propondo que nos respeitemos e que tenhamos essa convicção de que se estivermos separados, nós não vamos conseguir resolver os grandes problemas sociais, ambientais, políticos e de desenvolvimento que nós temos. Então, eu sou da área de negócios de impacto, eu sou da área do empreendedorismo social, mas eu acho que tudo isso foi criado com vocês, com as cooperativas, também com a agricultura familiar, e é dessa fonte
que todos os estudos da área social se basearam para chegar até aqui e para que a gente comece, sim, a pensar em um novo capitalismo, como bem já descreveram os meus colegas. Nós já falamos de um novo capitalismo, nós já pensamos em uma nova economia, onde não só a gente pense no afeto como afeição, mas que a gente pense no afeto como o que te afeta, o que afeta você. Quando você consome um produto ou um serviço, de que maneira você e esses produtores e essa comunidade e esses territórios são afetados. E esse pensamento, ele é urgente, ele é para ontem, ele vem muito antes dessa pandemia. Por isso que eu realmente acho que esse senso de integração e de cooperação é o que vai nos salvar. Então eu escolhi aqui uma frase, até eu queria falar, se eu tiver tempo eu vou falar muito mais, eu queria só ver aí até com Douglas como é que está o tempo de todos nós, mas eu escolhi um trechinho de um livro que se chama Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, que eu queria compartilhar com vocês, que diz assim: o inferno dos vivos não é algo que será. Se existe, é aquele que já está aqui, o inferno no qual vivemos todos os dias e que formamos estando juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil, para a maioria das pessoas: aceitar o inferno e tornar-se parte dele até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínua, é tentar saber reconhecer quem e o que, no meio do inferno, não é inferno, e preservá-lo e abrir espaço. Então, quando a gente fala dessa nova economia, desse novo capitalismo, realmente, os meus colegas já disseram isso. Nós não queremos acabar com o capitalismo, mas queremos pensar num novo capitalismo baseado nessa possibilidade de afetar positivamente, de impactar positivamente a nossa sociedade, trazendo essa sociedade para muito mais justiça, muito mais paz e para muito mais oportunidade para que todas as pessoas possam juntas construir e crescer nesse mundo que tanto precisa da gente. Maria Flávia, você tem mais 10 minutos para você falar. O tempo estourou, Oba! mas pode ficar tranquilo. Oba, que coisa boa! Então, olha só, eu sou professora da Fundação Dom Cabral, sou professora da PUC do Rio Grande do Sul, então hoje eu me especializei para dar aula para executivos. E a gente dá aula para os maiores executivos desse país. E é muito interessante a gente ver que já há um esforço muito grande de repensar e de compartilhar valor positivo para a sociedade. Aliás, quando a gente fala desses novos conceitos, né, então a gente já tem Pacto Global, a gente tem já os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a gente já tem a ideia de valor compartilhado, sobretudo quando a gente fala de valor compartilhado, que é um conceito do Michael Porter, que é lá o homem das estratégias, né? E ele vem dizer para a gente, sim, eu posso ter uma economia onde eu lucre, mas ao mesmo tempo eu ofereça e compartilhe valor com a sociedade. Tem um exemplo que a gente usa em sala de aula que eu acho que é fabuloso, para que todo mundo entenda que é possível sim, inclusive para as empresas que a gente falava, nossa, mas essa empresa não é uma empresa só baseada em lucro. A gente tem um exemplo da Coca-Cola que é fenomenal. A Coca-Cola ela tem um projeto de valor compartilhado, onde, olha só o ciclo desse projeto. Primeiro, ela percebeu que ela estava faltando bons profissionais do varejo para trabalhar com ela e foi fazer pesquisa e entendeu que o profissional de varejo estava fazendo falta para outras empresas também. E aí, numa das comunidades onde tem fábrica da Coca-Cola, eles perceberam que tinha um índice muito alto de jovens desempregados. Gente, é preciso que a gente entenda que numa comunidade de baixíssima renda, um ou dois jovens desempregados significa um custo para uma família. Significam mais pessoas comendo sem poder dividir aqueles valores do cotidiano de qualquer família, sobretudo uma família de baixa renda. Então, a Coca-Cola criou vários cursos na área de varejo para que esses meninos e meninas pudessem fazer, e o resultado foi incrível. Depois de 6 meses, logo depois de 6 meses de formados, de graduados,
nesses cursos que a Coca-Cola disponibiliza, em torno de 40% desses meninos e meninas, desses jovens, conseguiam emprego. Na hora que eles conseguem emprego, eles ficam autônomos, eles têm a noção de que podem controlar o próprio futuro. Olha aí o Amartya Sen falando da dignidade, da importância dessa dignidade humana. Então, eles tomam conta do próprio futuro e suas famílias ficam igualmente felizes, não só pela renda que entra em casa, mas por ver um filho que agora tem um curso, que tem um destino e que tem um emprego. E aí, obviamente, assim que esses meninos e meninas são agraciados com o curso e, por consequência, com o emprego, a marca Coca-Cola fica muito mais benquista por essas comunidades. Logo, as comunidades vão pedir mais, vão demandar mais produtos Coca-Cola. A Coca-Cola vai vender mais dos seus produtos, ela vai automaticamente aumentar a sua renda e vai poder escalar projetos como esses, que é o que ela fez. O nome desse projeto é Coletivo Coca-Cola. Então, essa iniciativa, o Ricardo até tinha falado das ideias do Yunus, né? Mohamed Yunus, um prêmio Nobel. Eu tive a honra e o prazer de conhecê-lo em um evento onde éramos 50 professores reunidos para discutir o futuro dessa educação baseada no social, no afeto, no valor compartilhado. E ele falou uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi. Ele disse assim: olha, professores, vocês têm muita facilidade para ensinar para os seus alunos sobre ficção científica. E aí é muito fácil esse exercício. Imagine se a gente pudesse teletransportar. Imagine, né? O Gil deu aí para a gente uma aula de futuro maravilhosa. Mas ele fala que o que nos falta, sobretudo em salas de aula, é que a gente exercite com os nossos alunos a ficção social. Para além da ficção científica, quem sabe estimular os nossos alunos a pensar num mundo sem pobreza, a pensar num mundo onde o desemprego, a miséria e a fome sejam artigos de um museu, onde crianças pequenininhas digam: ah, sério? Alguém no mundo já passou fome? É verdade que já existiu desemprego? Já existiu desigualdade? Então, que a gente possa estimular, porque sim, eu concordo com o Gil, com o Ricardo, o Zé também falou isso de uma maneira muito interessante, o futuro está na mão dessas novas gerações. Essa nova geração que está por vir, ela já é mais preocupada com o meio ambiente, ela já é mais preocupada com seus territórios, ela é menos preocupada com hierarquias, com poder e com ganho pelo ganho. Então, que nós possamos, de fato, estimular a ficção social, para que depois a ficção social vire ficção científica e que a gente se baseie na utopia, primeiro, na esperança, em segundo, e, por último, no propósito de sermos uma sociedade, aí sim, mais cooperativa e mais justa.